Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Olá, sejam todos bem-vindos ao Mulheres de Esperança. Chegamos então no nosso último episódio sobre o fruto do Espírito. Hoje, a nossa mexerica, como a Lidinha colocou ali no nosso primeiro episódio, o nosso último gomo vai ser falar sobre a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Vamos entender o que são cada uma dessas características, dessas virtudes e como que a gente exerce elas na nossa vida. O que você acha, Rê, desses frutos? Lindos, maravilhosos, fáceis não, a gente brinca, né? Acho que a minha mexerica veio faltando um gomo, alguém já comeu, principalmente o domínio próprio, né? Mas aí eu lembro do C.S. Lewis, que a parte que resiste ainda é o soldadinho lá de chumbo no coração, né? Que não quer ser transformado, porque Deus é perfeito, o seu fruto em nós é perfeito também, né? Mas falta a gente ser deixados aperfeiçoar pelo Senhor, então venha pra cá. Falando nisso, queridas ouvintes, sejam todas bem-vindas ao nosso episódio. Você que está nos assistindo, você que ainda não sabia que nós estávamos fazendo essa série, que não conhece os outros episódios, dá uma olhadinha aí no nosso site. Ou se você está pelo YouTube assistindo também, confira lá desde o primeiro episódio, a gente explica o que é o fruto do Espírito, né? E estamos a cada episódio aí falando um pouquinho aí de cada um desses gomos, como a Renata citou. E a Lidinha segue com a gente aqui, compartilhando hoje sobre, então, a gente falar sobre a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Bem-vinda. Obrigada, Fabi. Obrigada, Renatinha. Bom estar aqui novamente. Lidinha, vamos começar pensando então, como você disse, acho que no primeiro episódio, que essas características elas se dividem, né, em 3 partes. Nesse caso da mansidão, fidelidade e domínio próprio, onde que essas características se encaixam nessa divisão? Elas são características próprias do caráter de Cristo em nós. Tem a ver muito com o relacionamento de mim comigo mesma, embora tenha aspectos relacionados à minha relação com Deus e com o outro também. Mas são virtudes internas que precisam ser desenvolvidas na minha vida. Então, a primeira parte que a gente falou é a nossa vida com o Senhor, a segunda é o relacionamento com o outro. Então, amor, alegria e paz nesse relacionamento com Deus. Longanimidade, benignidade e bondade tem a ver principalmente no relacionamento com os demais. E agora, fidelidade, mansidão e domínio próprio, qualidades interiores que precisam ser fortalecidas a cada dia. E aí eu queria saber, Lidinha, quando a gente pensa, em fidelidade, nossa, Deus é amor, Deus é fiel, até a Bíblia fala, vai, elencando as coisas, que se a gente errar e tal, mas se a gente deixar de ser fiel, ele continua sendo fiel porque ele não pode negar a si mesmo, então é o que ele é. Só que a gente não é, porque Deus é perene, Deus é constante. E quando eu penso em fidelidade, eu penso em lealdade, eu penso naquelas pessoas que não só quando os outros estão vendo, mas quando ela só está sabendo que Deus está olhando ela, se mantém do mesmo jeito. Como que a gente se mantém do mesmo jeito, Lidinha? Quando as nossas emoções mudam, quando a gente muda, quando a gente é tão instável, como que a gente se mantém fiel? Eu acredito que essa característica de fidelidade, e até o texto que você citou, lá em Timóteo, Paulo fala isso, que ele mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. Até o hino Tu És Fiel, que a gente canta, tal, a letra no inglês traz mais a ideia, melhor a ideia, expressa melhor, porque a gente canta na nossa letra traduzido, Deus, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Mas o ensino bíblico é que Deus é fiel a ele mesmo. A fidelidade de Deus, ou seja, a fidelidade dele em relação a mim, só é um reflexo da fidelidade que ele tem por si mesmo. Por isso que Jesus condena o juramento pelo céu, pela terra, por qualquer coisa. Porque o juramento, quando você diz, eu juro por Deus, que tem a ver com fidelidade, Eu quero que você acredite em mim, que você confie em mim. Eu quero mostrar para você que eu sou digna de confiança.
numa promessa que eu lhe faço. Aí eu recorro a um poder maior do que eu. Por isso que as pessoas dizem, eu juro por Deus. Né? E a pessoa, ao dizer isso, parece que ela é mais fiel, ela é mais digna de confiança. Olha, ela está jurando por Deus. Eu juro pela minha mãe morta, né? Esse tipo de coisa. Parece música sertaneja, eu juro por Deus, por meus pais, por mim mesmo, né? Não é a letra do sertanejo diz isso. E Jesus nos proíbe de fazer isso. Por quê? Porque só Deus pode jurar por ele mesmo. Ninguém pode jurar por Deus. Então, ele, desde o Antigo Testamento, ele jurou por si mesmo que seria fiel, que seria bondoso, que seria amoroso para mim e para você. Agora, o fato de que Deus promete que continua fiel, mesmo quando somos infiéis, não é uma desculpa para permanecermos infiéis. Porque a gente pode, olhando esse texto, falar, não, então Deus sabe que nós somos infiéis, então vida que segue. Não, porque a Bíblia inteira nos chama a uma vida de fidelidade. Quando, desde o Antigo Testamento, a verdade de que o justo viverá pela fé, a gente lê assim, o justo viverá pela confiança em Deus. Só que ali a palavra mais correta seria pela sua fidelidade. Por isso que chega lá no Apocalipse, o texto diz, ser fiel até a morte, e aí você recebe a coroa da vida. Então não há como ser seguidor de Jesus e permanecer infiel. A fidelidade nós vamos alcançando num processo. Então, espera-se que, à medida que eu caminhe com o Senhor, aquelas áreas que eu sou infiel, Deus vai tratando e vai me tornando uma pessoa fiel. Quando eu prometo alguma coisa para Deus, e até a palavra tem um texto, uma advertência séria. Não vote, não prometa nada para Deus se você não vai cumprir. É melhor não cumprir do que votar e não cumprir. E no decorrer da história, a gente vê o homem sempre quebrando as alianças com Deus, sempre. Sempre a quebra da aliança é por parte do ser humano, nunca é por parte de Deus. Mas Deus vai tratando na nossa vida, por isso que é algo que é o fruto, que é o Espírito que produz em nós, fidelidade a Deus. Então, no meu caminhar com Deus, eu vou aprendendo a levar a sério, a cumprir os meus compromissos, os votos que eu faço para Ele, não agir como tola, e nos meus relacionamentos com o outro também. E até a fidelidade comigo mesma, sendo fiel e leal comigo mesma, com os outros e com o Senhor. E isso Deus vai tratando na minha vida. Eu não sou fiel quando eu recebo a Cristo, mas se eu estou há 10 anos, 20 anos, o meu antigo pastor falou 40 anos dentro da igreja, agindo como um bebê na fé, quebrando seus votos, não cumprindo. Eu vou ler a Bíblia todo esse ano e não ler. Eu vou parar de falar palavrão e não para. Eu vou ser mais paciente. Não é. São questões em que a fidelidade vai marcando, precisa ir marcando presença. Nós precisamos crescer nisso. Então não dá para justificar as nossas infidelidades com o fato de que, a despeito dela, Deus permanece fiel. Deus está dizendo para mim e para você, eu serei fiel porque eu sou fiel. Isso está no caráter de Deus. A você mesmo quando você é infiel. Mas o chamado de Deus na Bíblia inteira é para que nós cresçamos em fidelidade com Deus, com os outros e com a gente mesmo. Lidinha, e eu estava pensando, então, por exemplo, na nossa comunidade de fé, porque essas características têm muito a ver com a gente, né? Você disse, de certa forma também se relaciona com os outros. Mas, por exemplo, se a gente atua num ministério, a gente faz parte de uma equipe e tal, como que a gente pode apoiar as pessoas que estão à nossa volta, que são pessoas diferentes de nós, a conseguirem também desfrutar ou exercitar essas virtudes? Eu acho que particularmente essa que nós estamos tratando agora, que é a fidelidade, a gente vê muito isso no ambiente de igreja. As pessoas assumem compromissos e elas logo desistem. Eu vou fazer. E não fazem. E aí a gente fica procurando desculpas para não fazer, tentando justificar a nossa infidelidade. E isso é algo tão comum
A gente aprende a normalizar as nossas infidelidades. Olha, eu vou fazer, eu estarei lá no horário. Olha, o compromisso é tal hora, eu estarei lá, eu combino com a Renatinha, tal hora. E aí eu não acordo mais cedo, eu não me empenho em deixar talvez a roupa pronta se eu sou uma pessoa enrolada na hora de me trocar. Eu vou protelando as questões e vou atrasando. E aí eu deixo as outras pessoas esperando. São aspectos práticos da fidelidade. Tem a ver com os nossos compromissos com o Senhor, no que diz respeito à vida de santidade, sim. Os nossos acordos e alianças com Deus, sim, mas também se manifesta dos nossos acordos e compromissos uns com os outros. A vida cristã não existe, não acontece, não foi desenhada para ser uma carreira solo, ela não foi proposta a cavaleiros e damas solitários. E há um paradoxo na vida cristã. Ao mesmo tempo que nós somos completos em Cristo, a Bíblia diz que nós somos incompletos sem o corpo de Cristo. Então, nesse ambiente da comunidade de fé, esse é um ambiente propício para que essas virtudes sejam desenvolvidas na minha vida. Eu não aprenderei isso sozinho na minha casa. E é um movimento grande hoje dos desigrejados. E as pessoas argumentam assim, não, eu estou bem com Deus. Eu só não quero saber da igreja, da comunidade. Isso não é verdade. Ninguém que abandone a comunidade está bem com Deus. E o escritor aos Hebreus diz que é nesse ambiente, por isso que ele fala, não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, quanto mais o tempo se aproxima, o dia se aproxime, porque nesse ambiente, o escritor diz que é ali que nós somos estimulados ao amor e às boas obras. Eu não sou estimulada ao amor, às boas obras e a todas as virtudes cristãs, incluindo o fruto do Espírito, sozinha na minha casa. Sozinha na minha casa eu leio a Bíblia, eu oro. Ok. Mas onde é que eu vou aplicar isso? Como é que eu sei que eu aprendi o que eu estou aprendendo, que eu aprendi o que eu estou sendo ensinada pelo Espírito de Deus? É no ambiente da comunidade. É lá que o fruto do Espírito se manifesta. Não é na minha casa sozinha. A oração com a porta fechada tem a ver com minha relação íntima com Deus. Mas isso obrigatoriamente vai se manifestar na vida em comunidade. Então, a questão da fidelidade. Eu digo que vou fazer, eu assumi um compromisso lá na igreja, uma atividade no ministério, eu faço aquilo. O salmista diz isso, lá no Salmo 15, quando fala, quem habitará no seu santuário, Senhor? Ele vai respondendo, tem mãos limpas, ele fala a verdade, várias coisas. Mas aí tem uma parte que diz assim, aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, eu prometi alguma coisa a você, Fabi, mesmo que aí no dia que eu me comprometi, eu tenho um problema. Aí o que é mais fácil? Eu não estou falando daqueles casos assim, sofri um acidente, tem uma situação que realmente me impeça de cumprir. Aí eu preciso avisar. E tem gente que não vai, não avisa, e tudo certo. Não está tudo certo. Porque isso está mostrando que essa pessoa não é fiel nos seus compromissos. E se eu não sou fiel com você, provavelmente eu também não sou com o Senhor. Eu digo que faço e não faço. Digo que vou e não vou. Me comprometo e não cumpro o compromisso. E é interessante, porque isso é uma figura do ser humano, na Bíblia inteira. Todas as vezes o ser humano quebrou o pacto, quebrou a aliança, foi infiel. Mas aí Deus nos chama a ser fiéis, como Ele é fiel. E é um processo também. Hoje eu não sou, mas, Senhor, eu quero ser. Então, eu furei com você hoje, Rê, eu quero tentar de novo e eu quero agora acertar. Eu não quero deixar você na mão. E isso é fidelidade em prática, em ação. Né? Então, são várias situações lá do dia a dia da comunidade em que eu vou saber. E não tem aquela pessoa sempre falar, não conta com fulano de tal. Ele vai me deixar na mão. Não é muito então tem a ver isso? muito também com o testemunho, né? O testemunho que você dá dentro da sua comunidade de fé também
vai, de certa forma, ensinar o outro também, né? Nossa, com a Lidinha pode contar com ela, como você disse, né? A Lidinha é ponta firme, ela é fiel, ela chega no horário, ela cumpre o que ela promete. Se ela falou que vai fazer, ela vai fazer. E é interessante isso porque a gente pensa nessa questão da fidelidade, dessa virtude, como sendo só as coisas grandiosas, né, para o Senhor, né? Que tem a ver com a nossa fé, só em partes que são... E não, é na nossa prática do dia a dia, né? Tirar a fidelidade, ou em algumas versões a fé, desse lugar assim, é algo que eu tenho com Deus, assim, em termos de confiar nele. Geralmente a gente pensa assim, na fidelidade à fé, eu creio em Deus, eu confio nele. Mas isso que Deus é, ou seja, ele nunca falha, ele nunca muda, ele nos chama a refletir isso também. É claro que um grau infinitamente menor, porque ele é perfeito nisso. Deus é aquele em quem não há mudança nem sombra de variação. E por que Deus é fiel? E por que ele não muda? É que ele não me destrói. Por isso que a Bíblia fala que a fidelidade de Deus se estende de geração em geração. Ele tem um longo ânimo para conosco. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. São verdades que a Bíblia fala a respeito do caráter de Deus e que ele nos chama a refletir. À medida que eu me relaciono com ele e percebo, descubro, experimento a sua fidelidade comigo, por isso que eu amanheci hoje e não estava morta. Sabe, os antigos, o pessoal do dia fala, fulano amanheceu morto. Não, acordou morto, né? Fulano acordou morto. Não, eu amanheço viva por conta da fidelidade de Deus, porque ele não muda, porque ele é misericordioso, ele não reage à minha infidelidade com infidelidade. E nós tendemos a agir a infidelidade do outro com infidelidade. Você fez? Vou fazer com você também. Não, Deus é fiel nesse sentido e nos chama a ser fiéis também. Mesmo quando eu sou infiel, Deus permanece fiel. Mesmo quando o outro é infiel comigo, Deus me chama a ser fiel, a cumprir a minha parte do acordo, sempre. E quando vocês falavam disso, que é testemunho para os outros, né? Eu penso na questão dos trabalhos voluntários na igreja, porque tantas vezes a pessoa não compreendeu ainda isso, e acho que na nossa caminhada, eu lembro no começo da minha caminhada, isso era mais difícil, né? Mas quando você se compromete, não envolve o dinheiro, que você não vai faltar no teu trabalho, mas se você se comprometeu e você manda uma mensagem à noite dizendo que você não vai poder ir, não vai ter tempo de outra pessoa se organizar para ir no seu lugar. Então, entender que isso é mais precioso do que no trabalho você receber um salário. É a tua palavra que está lá em jogo, né? É o teu testemunho. Então, que Deus nos ajude, né, a imitá-lo sempre. E a gente volta no próximo bloco. Esse é o Mulheres de Esperança. Estamos de volta aqui no Mulheres de Esperança. Eu gosto muito, Dallas Willard fala sobre o que Deus está fazendo em nós transformando o nosso caráter. O que ele quer é transformar o caráter para que ele possa dividir um pouco do seu poder, mas só com pessoas íntegras que vão poder espalhar o reino dele aqui na Terra. Aí, Lidinha, quando a gente pensa no tal domínio próprio, a gente pode dizer que para algumas pessoas é um pouco mais fácil, assim, que Deus leva isso em consideração, que tem pessoas que naturalmente, pela personalidade, pelo temperamento, são mais explosivas e que estão tentando e às vezes estão lutando até mais que outros para terem o domínio próprio. Eu voltaria um pouquinho, Renata, porque o domínio próprio acaba vindo em decorrência da mansidão, que são os dois últimos, né? Mansidão e domínio próprio. E mansidão, ao contrário do que as pessoas imaginam, que é uma pessoa fraca, sem personalidade, sim. Pacatão, né? A pessoa meio bonachão. Não. A mansidão tem a ver com domínio sobre o poder. É um poder dominado. Não tem a ver com você não ter vontade, não ter opinião, mas você domar isso. Mansidão. Inclusive, Moisés é citado na Bíblia como um sujeito mais manso sobre a terra. E em que contexto Moisés é atribuída a Moisés essa característica de ser o sujeito mais manso? Então, qual é a situação? Os irmãos, a Miriam e o Arão, ele casou com uma mulher. Provavelmente a Cussita, né, era uma mulher de pele escura.
né? Talvez vinda de uma região perto ali da África e tal. E ele é criticado pelos irmãos por conta disso. E os irmãos não chegam nele e falam por trás. Nenhum ser humano faz isso, né? Então começam a falar. E o argumento que eles usam lá no texto é: quem ele pensa que é? Deus só fala através dele? Deus fala através de nós também. Eles fazem parte da equipe de liderança, né? Lá ali do povo. Deus fala, né? E outra, olha o que ele fez. Estão questionando a decisão que ele tomou em relação àquela mulher. E para eles, essa decisão que eles julgam equivocada tira de Moisés a autoridade. Tipo assim, então, ele acha que manda sozinho? Não, nós também. Deus também fala através de nós. E o interessante é que, de alguma maneira, o texto sugere que Moisés fica sabendo disso. Mas a reação dele a esse questionamento à sua autoridade é zero. Ele não reage. Quem reage, quem toma as dores de Moisés é o Senhor. Então a gente pode, por essa história, concluir que mansidão na Bíblia tem a ver com essa qualidade ou essa virtude de uma pessoa que não briga pelos seus próprios direitos. Ele é o líder, ele foi estabelecido por Deus como líder, ele foi chamado, foi ele que ouviu a voz lá na sarça, foi ele que ficou 40 anos sendo preparado para aquele momento, é ele que se apresenta diante de Faraó. Toda a história tem a ver com ele que abre o mar, Deus usa Moisés para tudo. Ele é o instrumento de Deus. E quando essa autoridade é questionada, Moisés não não fica irritado achando com quem vocês pensam que estão falando. Ele não apresenta esse currículo que eu apresentei aqui. Fui eu que vi a sarça ardente, foi a mim que o Senhor chamou, foi a mim que o Senhor mandou lá para Faraó. Como é que vocês podem fazer uma coisa dessa comigo? Eu estou há tanto tempo fazendo meu trabalho aqui, aguentando esse povo murmurando, apontando aqui, e é assim que vocês me tratam? Não, Moisés não faz isso. Em nenhum momento da história, Moisés tenta, assim, defender o seu direito como líder sobre aquele povo. E a história depois mostra que aí os dois são punidos por conta dessa atitude, porque Deus é quem toma a defesa da reputação e da imagem de Moisés. Então, mansidão tem a ver com isso. Eu não brigo, eu não luto pelos meus direitos. É aquilo que Pedro fala aqui sobre Jesus, como sendo, por causa da sua mansidão, e ele mesmo havia dito isso, Jesus, né? Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A mansidão e a humildade andam juntas, assim como estavam em Jesus. Ninguém é manso sem ser humilde, ninguém é humilde sem ser manso. Então, quando eu me levanto, quando um direito meu é usurpado e eu me levanto para defender esse direito, eu sou tudo menos manso e humilde. Porque o próprio Jesus é apresentado lá por Isaías como um varão de dores e que se apresenta como ovelha indo para o matadouro. Ele não abriu a sua boca. Quer dizer, ele não ficou brigando, falando, quem vocês pensam? Imagina Jesus no Getsemane, quando chega a guarda para prendê-lo, Judas vem, dá um beijo no rosto, o traidor, os discípulos se afastam, e ele está ali com os soldados, e ele podia falar, dar uma carteirada, né? Vocês sabem com quem vocês estão falando? E ele não faz isso. Ele cumpre aquilo que tinha sido dito lá no Antigo Testamento, a figura do Cordeiro. Depois, quando João Batista o vê, fala, esse é o Cordeiro de Deus. Então, tem todo o aspecto da morte vicária, ele vai derramar o sangue, assim como o Cordeiro que era oferecido no lugar do pecado dos pecadores, mas esse aspecto da mansidão está presente. Ele não ficou aferrado. Aí Paulo fala a Filipenses que ele, sendo Deus, ele não ficou aferrado a essa posição. Ele não ficou brigando pelo direito de ser Deus. Não, pai, manda outro. Eu não vou. Eu estou aqui na glória, tá bom, tá tão bom aqui, eu não vou. Esse pessoal não merece. Não merece. Não, eu tenho direito a ficar aqui. E quando esse direito é
colocado em xeque lá no Getsemane, um pouco antes da prisão, ele expressa, ele fala para Deus, Senhor, se for possível, passa. Se eu puder não passar por essa experiência dolorosa, ou seja, o meu direito à vida, à liberdade, vai ser usurpado daqui a pouco. Mas, Senhor, seja feita a tua vontade. Isso é mansidão. Senhor, eu expresso a minha vontade, Senhor, estou sendo atacada, ofendida, estão falando mal de mim, mas, Senhor, a tua vontade, o meu direito está nas tuas mãos, o Senhor julga. E Pedro fala isso, né? Quando o direito dele é usurpado, ele não revida. E o texto termina com uma frase linda. Antes, ele se entregava àquele que julga retamente. No lugar de brigar pelo direito, ele se entrega àquele que julga o direito. Ou seja, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Salmo 138:8. Se há algo que o Senhor quer que eu tenha por direito, é Ele que vai cuidar. Então, o manso é essa pessoa. Eu não vou brigar pelo meu direito, porque o meu direito está nas mãos de Deus. E quando isso é verdade, o domínio próprio acompanha essa atitude, essa virtude. Porque o domínio próprio é autocontrole. Então, mesmo que uma pessoa tenha por temperamento mais explosivo, eu tenho uma amiga muito querida que ela é muito enfática na maneira dela falar, muito incisiva, ela é briguenta até, né? E todas as vezes eu falava com ela, nos anos que caminhamos no discipulado, o problema não tá, porque ela falava, é que você, Lidinha, ela falava assim, Lidinha, você é mansa, você fala baixo, você não grita, eu sou assim, eu já vou com o pé no peito. Eu falei, não, Lúcia, não tem nada a ver com temperamento e personalidade. O fruto do Espírito não confunda isso. E nem com horóscopo, né? Tem crente que fala assim, não, eu sou manso, mas é porque eu sou desse tal signo, né? Então, Sagitário é assim, né? Não tem nada a ver com personalidade, com temperamento, muito menos com horóscopo, com o signo do zodíaco. Tem a ver com o domínio do Espírito sobre a vida de um discípulo de Jesus. Então, o domínio próprio é aquele que domina o seu próprio espírito. De novo, é força sob controle, sob o domínio do Espírito. E Provérbios diz isso, olha, é melhor aquele que domina o seu próprio espírito do que aquele que toma uma cidade. Está falando de um guerreiro, um general, um exército, vai lá e domina. Forte, domina, né? forte. E um outro provérbio também que diz que a pessoa que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro. Olha só, e na época que isso é escrito, a proteção da cidade são os muros. Por isso que Jerusalém, lá quando volta Esdras, né? Neemias, né? Neemias volta para construir o muro, porque uma cidade sem muro naquele momento, ela está vulnerável, fragilizada, exposta, ela vai ser dominada, ela está em perigo. Seus moradores estão em perigo. E essa figura é exatamente essa. Uma pessoa que não tem domínio próprio, ela está vulnerável, assim como uma cidade sem muro. Ela está em risco. Ela pode botar a vida dela, a reputação dela, a reputação de outra pessoa em risco. Porque ela falará o que não deve ser falado, não deve ser dito. E aí Tiago vem e fala sobre isso, né? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha como as características do fruto do Espírito estão presentes nessa advertência. Você ouve, tem a ver com paciência. E um outro provérbio diz que é tolice responder antes de ouvir. Então, a gente precisa entender que todas essas qualidades e características e virtudes se manifestam em situações do dia a dia. Estão interligadas. Estão ligadas umas às outras e se manifestam no relacionamento com Deus, no relacionamento com o outro, no relacionamento comigo mesma, né? Então, a ira, ela é explosiva, se manifesta rapidamente. E aí é obra da carne, está na lista lá da obra. A ira, a inimizade, a contenda, a inveja, é tudo obra da carne. São características de alguém que não é dominado pelo Espírito. Mas quando o Espírito domina, e é esse contraste que Paulo está fazendo no capítulo 5 de Gálatas, no lugar da ira, a mansidão. No lugar da explosão, o meu direito, eu
explodo porque o meu direito está sendo usurpado, eu brigo com você, eu me torno sua inimiga. Não, eu reajo com mansidão. Você está querendo burlar, usurpar o meu direito? Eu entrego o meu direito a Deus. E aí Deus vai fazer o que for melhor para a minha vida. Talvez você queira usurpar e talvez deixe que ele seja levado. Assim como foi com Jesus. Ele entregou a sua vida e a sua vida foi derramada por nós. E nos levou à esperança da salvação. Então, domínio próprio vai substituir aquilo que é próprio da carne. Eu consigo controlar. Então, assim, e não é porque eu sou desse ou daquele temperamento, é porque o Espírito controla a minha vida. Então, eu consigo responder com mansidão, com domínio próprio a várias situações do dia a dia a que eu sou exposta, porque não sou eu que vivo, é Cristo vive em mim. Paulo tinha falado desse princípio lá no capítulo 2, a vida substituída, né? Essa vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não sou eu mais que vivo. Porque enquanto eu insisto em viver a vida por mim mesma, baseado na minha própria capacidade, na minha própria força, a única coisa que a minha força é capaz de produzir é aquela lista das obras da carne. Eu vou ser uma pessoa impaciente, inquieta, agressiva, eu vou ter excessos, domínio próprio, né? Porque vê, lá ele falou glutonaria, bebedices, obras da carne. E agora ele coloca o contraponto, domínio próprio. E a referência era aquelas festas, né, da antiguidade, durava dias, às vezes até semanas, e eram bacanais, né? Porque eram orgias que tinham a ver com muita comida, muita bebida, muito sexo pervertido. Totalmente sem limite, né? Tudo era em excesso. Tudo era em excesso. Então, quando a Bíblia fala contra a glutonaria, por exemplo, não tem só a ver com comer demais. É todo o excesso. E aí, um contraponto vem como característica do domínio do espírito, domínio próprio. Não só a mesa, quando você coloca no seu prato o que você de fato come bem e não vai sair da mesa estufada. Tem gente que não sai da mesa enquanto não começa a passar mal. Acho que todos nós conhecemos pessoas assim, né? Não, tá tão bom isso aqui que eu vou comer até passar mal, né? E faz isso em outras áreas da vida, não é só na comida. Em outras áreas, pode ser no sexo, pode ser na fala, pode ser na ira, pode ser em tudo, em qualquer coisa, né? A pessoa, ela é dada ao excesso, mas quando o espírito domina, essa pessoa manifesta domínio próprio. Fala, não, temperança, não, até aqui eu vou, daqui eu não vou mais. Que é a disciplina do atleta. A Renatinha poderia falar bem sobre isso, né? Você tem que disciplinar o seu corpo para realizar aquilo que você precisa na hora da competição. Não é? Há muito domínio. E Paulo relaciona a vida prática no espírito, né, a vida cristã, a uma maratona, a uma triatlon, né? São várias etapas e cada uma delas você precisa de muita energia. Então você impõe a você limites, você impõe a você, dizer não ao excesso. O atleta, assim, todo mundo vai dormir tarde, todo mundo vai para a balada. O atleta, não, eu não posso ir. Se eu quero ter sucesso, eu não posso. Eu vou dizer não. E essa é uma disciplina espiritual que só o Espírito pode produzir em nós. Eu pensei muito no que você falou nessa questão do limite, porque a gente tem uma facilidade muito fácil de colocar o limite para o outro. E a gente tem dificuldade de colocar um limite para nós, né? E a gente atrela muito essa questão do nosso jeitinho, da nossa, como você falou, da nossa característica, e não tem nada a ver, né? O fruto, ele tá disponível para ser, para viver no coração de todos nós, de todo mundo que conhece a Cristo, né? Ele vai trabalhar e a gente tem essa função de pedir ao Senhor, né, essa ajuda pra gente poder ter esse domínio próprio, que como a Renata falou, eu acho que é um dos mais difíceis, né, porque tem a ver com as nossas vontades, com o pensamento, com a nossa prática, né, aquilo que a gente vai fazer, com a nossa fala, e a gente precisa em alguns momentos colocar esse limite, não,
né? Aqui, eu vou até aqui, e a partir daqui eu não vou mais. Exatamente, porque a carne é isso, ela quer sempre ter razão. As grandes dificuldades nos relacionamentos é porque tem um ego do lado de cá, um ego do lado de lá, e os dois estão competindo para ver quem ganha. É uma batalha. E isso num relacionamento entre duas pessoas, até as grandes guerras. Nós estamos vivendo, assistindo isso na TV e na imprensa o tempo todo. Há vários conflitos acontecendo no mundo, porque as pessoas não querem ceder. Porque ceder o direito é sinônimo de fraqueza no mundo. Não, eu vou mostrar que eu tenho razão. E aí eu vou usar os meus recursos para mostrar, para provar para o outro que eu tenho razão. Desde provar para você, como para provar para o outro governante que eu tenho razão. Então, se para você eu vou talvez botar você na geladeira, eu vou cancelar você na rede social, mas os líderes no mundo hoje, ele lança um míssil para provar que eles têm razão, que eles estão certos, para defender o seu direito, né? A ideia de os meus interesses em primeiro lugar. Aí você vê os grandes líderes defendendo esse mesmo princípio, que eu defendo aqui no relacionamento interpessoal, e eles defendem numa outra esfera, trazendo um mal, um estrago infinitamente maior, porque aí envolve morte de milhares de pessoas, como é o que tem acontecido. É muito triste isso. Então, se as pessoas entendessem, por isso que missões é algo tão imprescindível como o papel da igreja, levar a mensagem do evangelho a todas as nações, a todos os povos, dar a eles a oportunidade de ouvir que Jesus, o príncipe da paz, veio, morreu, ressuscitou para nos dar uma nova vida e a possibilidade de não sermos mais escravos das nossas próprias vontades, da nossa própria inclinação carnal, tão danosa para todos os relacionamentos, para nós mesmos. Então, na nossa relação com Deus, com o outro e com a gente mesmo. Quando uma pessoa é transformada pela mensagem do Evangelho, ela então aprende, olha, se é Jesus vivendo em você, então você não precisa mais brigar as suas batalhas, né? As suas brigas, defender os seus direitos, porque é o Senhor que fará isso. Esse Deus de amor que me alcançou por amor me capacita a amar o outro, até a alegria, levar a paz, é o príncipe da paz, né? Então é um desafio que só quando a igreja cumpre o seu papel de levar a mensagem do evangelho vai se cumprir plenamente. Então, na minha vida pessoal e no mundo de maneira geral. E se as obras da carne são tão danosas para a gente, para os outros e para o mundo, o fruto do Espírito é tão abençoador, né? E se você está gostando e está se apropriando disso, sabendo que é para todos nós, venha conosco para a reflexão. Será que ainda vale a pena? Como aprendemos nessa série, o fruto do Espírito é a marca de um caráter transformado, de uma vida que foi chamada para uma verdadeira liberdade. Quando pensamos nas virtudes dessa nova vida, que é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, vemos Jesus sendo revelado em cada uma delas. São virtudes que não encontramos por aí e que não podem ser conquistadas por força própria. Gálatas 5, dos versos 22 ao 23, nos mostra que há algo novo para nós. Há uma nova forma de enxergar a vida, de exercitar a fé e de praticar diariamente essa novidade que nós recebemos do Senhor. Mesmo sendo difícil para nós sermos fiéis, mansas e controlar a nossa própria vontade, isso será desenvolvido com o apoio e a ajuda do Espírito Santo em nosso coração. Por isso, devemos reconhecer as 9 virtudes que aprendemos nessa série, quais delas ainda estamos necessitando em nossa vida e pedir a Deus que nos ajude nesse desenvolvimento. Situações e oportunidades vão surgir para que possamos avaliar e colocar em prática cada uma delas. Lembremos que lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29, nós lemos sobre o coração do nosso Mestre Jesus. Ele disse: deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração.
Esse é o coração do nosso Salvador. E todas essas virtudes que nos atraem a Ele estão disponíveis a nós, os seus filhos. Que Deus ajude a mim e a você a zelar por esse fruto tão especial. Que consigamos ter a capacidade de controlar os nossos desejos, emoções e atitudes. Sejamos menos impulsivas e honremos com nossa fidelidade a Deus, mesmo em tempos difíceis. Fácil? Não é, mas é o resultado de uma vida conectada com o Pai. Que Deus te abençoe. Conte sempre comigo. Que delícia foi esse programa e o lembrete de que o fruto do Espírito é para todo cristão. Então, bora para as disciplinas espirituais para você o quanto antes sentir os benefícios que isso vai causar no seu coração, no seu relacionamento com Deus, com o próximo, consigo mesmo. E se você já está sentindo, tem história para contar, deixa aí. O WhatsApp é o 11 974 181 456 e deixa também teu comentário no YouTube em @RTM Brasil. É isso mesmo, Renatinha. Lídia, obrigada porque você nos trouxe tantas coisas boas, tantas explicações valiosas para o nosso coração, para a nossa fé, nesses 4 episódios sobre o fruto do Espírito. Foi um prazer estar aqui e o que eu diria para você que está nos ouvindo como última palavra é: se aproxime do Senhor, se aproxime da palavra. A palavra vai dar para você e para mim as respostas que são diferentes daquelas que o mundo dá. O fruto do Espírito, todas as respostas que o Senhor espera de nós estão lá na palavra. Então, dedique-se ao estudo, à meditação da palavra. E na hora que você é estimulado e a tendência é responder com a obra da carne, o fruto do Espírito vai se apresentar. Amém. Querido ouvinte, se você gostou desses episódios, gostou dessa série, deixa aí o comentário pra gente saber. Também dê dicas de outros temas que a gente possa trazer no Mulheres de Esperança. Volte os episódios aí com seu caderninho para você poder fazer as suas anotações, poder aí colocar diante do Senhor em oração as virtudes que você ainda precisa exercitar. E a gente vai se ver então em um próximo episódio do Mulheres de Esperança. Até lá. Escreva para nós. mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.